Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueça, deixe seu comentário, qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste, e participe do chat ao vivo. Mais uma vez, observe se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro foi a bela Ipatinga, onde também a população recebeu com muita alegria o presidente. O presidente Jair Bolsonaro participou em Minas Gerais da cerimônia que marcou a retomada do Alto Forno 1 da Uzi Minas, em Ipatinga, a 216 quilômetros de Belo Horizonte. A Uzi Minas desligou o Alto Forno 1 e o 2 em abril, devido à queda na demanda por aço, gerada pela pandemia. Prezado governador Zema, uma satisfação estar ao teu lado. Parabéns pela maneira como o teu estado se comportou na questão do Covid. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil está indo mal. Lamento ter uma imprensa, em grande parte, que se comporte dessa maneira. Mas vale a pena alguns comentários. Há poucos meses, tínhamos uma notícia que o presidente americano sobretaxaria o nosso aço. E a imprensa me criticou. Amigo do cara, vai taxar o aço? E eu segurei, quieto, por quase 30 dias. Obviamente, conversei com o Trump. Tenho um profundo respeito e admiração por ele. E acabou que 30 dias depois, o aço não foi sobretaxado. Tivemos um problema agora também, sem entrar em muitos detalhes. Cada país cuida da sua economia e nós sabemos que há muito interesse de outras nações no nosso querido e riquíssimo Brasil. E, pelo que tudo indica, essa nova negociação, que seria primeiro uma redução na cota de exportação nossa, importação deles, estaria para acontecer, ou teríamos um outro problema. Buscamos solução, deu nero, Tereza Cristina participou disso, apesar de não ser a área dela, equipe econômica, Almirante Bento, das Minas e Energia, e resolvemos, não como nós queríamos, mas também não como outro país queria. Chegamos a um bom termo. Isso faz parte do bom relacionamento que o nosso governo tem com o exterior, bem como pela equipe de ministros que nós botamos. Nunca se viu no Brasil uma equipe de ministros montada basicamente pelo critério técnico. Estou muito feliz de estar numa empresa como essa, que é um orgulho nacional, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, que realmente levam divisas, trazem divisas e produzem aqui o que interessa a nossa construção de maneira geral. Então, estou muito feliz e grato a todos vocês. O que aconteceu agora há pouco comigo na entrada? Graças a Deus, tem acontecido em qualquer lugar que eu vá do Brasil, seja o Nordeste, o Norte ou o Sul. Aqui estamos, aqui no Sudeste. Temos um tratamento excepcional. Meus jovens políticos, a maioria eu não conheço, porque chegaram esse ano, que eu deixei o Congresso aí, esse ano não, chegaram no ano passado, eu cheguei ao Congresso aí
em 1991, não os encontrei lá. Isso que acontece aqui não tem preço para um político ser tratado de forma carinhosa por esse povo maravilhoso que é o nosso. E grande parte de vocês, aqui a maioria, aqui todos, a grande parte lá no Congresso, tem colaborado e muito para que o Brasil realmente retome o seu crescimento e assim traga felicidade ao nosso povo do Brasil. A quantidade de pessoas pobres no Brasil caiu em 2020, gente. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas Social, o número de cidadãos brasileiros com renda per capita menor do que meio salário mínimo caiu 13,1 milhões de dezembro de 2019 a julho de 2020. O estudo foi divulgado pelo site Poder 360. Segundo o estudo, houve queda de 20,69%, ritmo considerado muito superior ao observado em momentos de boom social no Brasil. A melhora está associada aos programas de auxílios emergenciais para o enfrentamento dos efeitos da pandemia. E veja só, o estudo foi feito pelo economista e pesquisador Marcelo Neri, que foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Dilma Rousseff. O pior tipo de débil mental é o que torce para as coisas darem errado, diz o empresário José Victor Oliva, 66 anos, eleitor de Jair Bolsonaro, conforme publicado pelo colunista do UOL, Paulo Sampaio. Victor diz que, pelo fim da corrupção, está disposto a repetir seu voto em 2022. Se ele for um presidente importante, como tem sido para as coisas em que eu acredito, vou votar nele sim. Por enquanto eu estou gostando e quero que dê certo, garante o empresário paulistano. Para ele, os que atacam Bolsonaro perdem seu tempo. Jogar pedra no governo dá ibope para ele. Então, tá aí, depois de tanta pancadaria contra Bolsonaro, vê-lo crescendo na aprovação popular, fez com que certos veículos de comunicação também descobrissem que falar mal do Brasil ou do presidente ajuda o governo e, por isso, vão mudar de estratégia? Talvez isso esteja começando. Uma notícia que, embora não seja boa, mas traz um viés positivo, foi destacada pelo G1. Apesar da projeção de tombo recorde no segundo trimestre, o PIB do Brasil caiu menos do que o da maioria das economias da zona do euro e de outros países da América Latina, como México, Colômbia, Chile e Peru. O dado oficial do PIB brasileiro será divulgado dia 1º de setembro e deve mostrar uma contração de até 10% na economia. Embora seja preocupante, sim, poderia ter sido muito, muito pior, gente. A prévia do ranking do desempenho do PIB das maiores economias do mundo mostra que em 18 países a queda no segundo trimestre foi superior, bem superior a 10% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Em diversos países, a retração foi recorde, em meio aos abalos e restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. As maiores quedas entre os 38 países do ranking que já divulgaram dados oficiais do período entre abril a junho foram, no Peru, 27,2%, Reino Unido, 20,4%. Na zona do euro, os países com retração mais drásticas da atividade econômica foram a Espanha, 18,5%, Portugal, 13,9% e França, 13,8%. Nos Estados Unidos, o recuo foi de 9,5%. E na Alemanha, o tombo foi de 9,7%. Já na China houve alta de 11,5%. Curiosamente, onde tudo começou. A estimativa atual é que a economia brasileira mostre um tombo recorde em torno de 8 a 10% no segundo trimestre frente aos 3 meses anteriores, o que colocará o país, então, oficialmente em recessão. Entre tantos males, mundo afora, pelo menos isso indica que as medidas do governo Bolsonaro surtiram efeito, seguraram a queda no precipício por conta da crise da pandemia, como muitos países que já caíram e vão demorar muito mais para se levantarem. E repercutiu uma afirmação do presidente Jair Bolsonaro sobre adolescentes menores de 16 anos trabalharem. Todos nós sabemos que há alguns anos já que era permitido que um adolescente começasse a trabalhar com 14 anos, por exemplo. Hoje, só se for aprendiz.
e com muitas restrições. No passado, a maioria dos brasileiros já trabalhava a partir dos 10. Eu mesmo, ao completar 14 anos de idade, iniciei os trabalhos em uma emissora de rádio com carteira assinada. E lembro muito bem quanto orgulho em trabalhar, poder fazer o que queria com o meu próprio dinheiro, ajudar a família, responsabilidade. Continuei meus estudos com mais empenho ainda e sigo carreira na área de comunicação até hoje, 30 anos depois. E testemunho aqui, com 14 anos comecei a trabalhar com carteira assinada. Meu pai, na época, não tinha carro, então com 15 anos comprei meu primeiro carro com o meu dinheiro, no meu próprio trabalho, e assim meu pai podia transportar minha mãe, eu, a família, nas necessidades. Trabalhando só aprendi e cresci, nunca me fez mal. O presidente Bolsonaro lembrou que também começou a trabalhar muito cedo, aí com 10 anos de idade, como garçom ou atendente. E hoje nossos adolescentes chegam a uma idade, ficam perdidos, querem, mas são impedidos pela lei. Mas aí entra a questão da proteção dos direitos, é verdade. E o que você acha, brasileiro, a respeito? Concorda novamente com o presidente? O que os adolescentes querem? Será que é justo, com uma idade onde desejam amadurecimento ardentemente, desejam responsabilidade, têm sonhos e muitos, começando, por exemplo, por um celular novo, que na maioria das vezes os pais não têm condições para comprar? Será que é justo bloquear uma capacidade que já existe em cada um? Agora, é claro, há trabalhos e trabalhos. Quando o trabalho é exploração apenas, então é melhor não, certamente não, porque sabemos bem, há os bons empregadores, mas há também, muito ainda, inclusive, os exploradores. E talvez aí esteja o problema do Brasil. Neste caso, para proteger o adolescente da maldade de alguns, cerceia-se o direito de todos. E você acha que trabalhar com carteira assinada, por exemplo, a partir dos 14 anos, seria algo bom ou ruim para o seu filho? E você vê a situação da greve, como eles fizeram uma entrega aí, os microfones chegaram agora há pouco, 2 de lapela, então eu vou perdoar os Correios hoje. Os ataques contra a primeira-dama Michele Bolsonaro não cessam. Ela tem sido uma primeira-dama muito discreta na dela, se manifestando em situações nobres, como na defesa dos que têm necessidades especiais, ajudando e fortalecendo o voluntariado e também em oração. É uma mulher declaradamente cristã, evangélica, o presidente Jair Bolsonaro é católico e pela sua fé, por ser cristã, por não esconder isso, ela tem sido alvo de ódio, gente, sobretudo para atingir também o presidente. Agora ela teve seus dados pessoais divulgados no Twitter por um perfil conhecido por ataques. Entre os dados vazados estão CPF, número de cartões de crédito, endereços, telefones e e-mails que seriam da primeira-dama. Dados de Maria das Graças Ferreira, mãe de Michele, também foram publicados na rede social. Lamentável. E o que você acha? Segundo a CNN, o presidente Jair Bolsonaro convocou deputados federais bolsonaristas para uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir o futuro partidário do grupo. Segundo parlamentares ouvidos pela CNN, a principal tendência atualmente é Bolsonaro voltar para o PSL. Segundo a matéria, foram chamados para a conversa os deputados bolsonaristas que são filiados ao PSL, mas estão suspensos das funções partidárias pela cúpula da sigla. Antes do encontro, os parlamentares teriam se reunido individualmente com o líder da legenda na Câmara, Felipe Francischini. A matéria diz que a negociação prevê que, de um lado, os bolsonaristas, em função da burocracia, deverão desistir do Aliança pelo Brasil, partido que tentam criar, e das ações na justiça contra a atual direção do PSL. Do outro, a direção da legenda revogará a suspensão dos deputados federais. Esses parlamentares federais voltariam a ser filiados ao PSL normalmente, com todos os direitos e deveres partidários. Bolsonaro, porém, só deve se filiar de volta ao partido em dezembro, diz a matéria, porque não quer participar das eleições municipais. Muitas coisas acontecendo, gente, as informações correm na mídia e certamente o presidente Bolsonaro trará informações pontuais, oficiais a respeito.
Toda a pressão do povo nas redes sociais deu um pequeno resultado. Muito se falou sobre a versão dada por uma apresentadora de televisão ou sua equipe de redação, não é? Com a afirmação de que o presidente Jair Bolsonaro ou outras autoridades do governo não prestaram solidariedade pelas perdas por Covid-19 durante o evento Vencendo a Covid. Com a enorme repercussão, a apresentadora teve que, em suas palavras, fazer um esclarecimento. Ela teve que desmentir a notícia. Uma médica da Bahia, disse ela, doutora Raíssa Soares, que não faz parte do governo, pediu 1 minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, disse a apresentadora. Contudo, a apresentadora e a emissora não admitiram o erro, o que, de acordo com outros jornalistas, além de erro, foi falta de ética, pois sequer houve um pedido de desculpas pelo ocorrido. Antes desse esclarecimento, o próprio presidente, como vimos, chateado, falou sobre a emissora estar mentindo na notícia. Na imprensa, a repercussão foi grande e foi para as redes sociais. Um vídeo com o apresentador Paulo Alceu, da ND Notícias, rebatendo ao vivo a reportagem, correu às redes sociais, onde ele disse: "Isso é mentira, isso que é fake news, isso que é fake news." Dizer que não houve solidariedade por interesse em atingir a presidência da República é baixo, é triste, é leviano, afirmou. Isso não é jornalismo, absolutamente não. Você pode até contestar a cerimônia, você pode ser contra, você pode contestar a cerimônia que defendia o tratamento precoce, mas jamais deturpar as informações, disse ele. E completou: "Olha, gente, eu estou fazendo isso em defesa da minha categoria, falando em nome da profissão de jornalismo", diz ele, no vídeo que contou com milhares de compartilhamentos. E já vimos como o PT e PSDB eram inimigos declarados. E agora temos visto que, pelas práticas semelhantes, viraram farinha do mesmo saco. E começa com uma disposição pública cada vez maior para tirar Jair Bolsonaro da presidência. O governador da Bahia, Rui Costa Pimenta, do PT, comentou em entrevista recente que em 2022 deve ocorrer o jogo do todos contra um. O um seria o presidente Jair Bolsonaro e todos seriam todos os partidos, todos mesmo, incluindo o PSB, o DEM e o pseudo-arqui-inimigo do PT, o PSDB. O Rui Costa Pimenta comentou também sobre a frase do Lula, que recentemente afirmou que possivelmente em 2022 o PT não tenha um candidato à presidência da República, ou seja, deve apoiar qualquer candidato que tenha alguma chance de pelo menos brigar com o presidente Jair Bolsonaro. Perguntado sobre a imagem do PT em relação à corrupção, o Rui Costa Pimenta disse simplesmente que o PT não inventou a corrupção e que a história da humanidade é permeada de corrupção. De Brasília, Andréa Luiza Matias.